Pronto. Pronto, agora sim. Bom, então, sobre o palestrante de hoje, o Anderson. Anderson é professor titular do departamento e foi contratado em 1988. Então, está aí no departamento há 33 anos, né? Não, um pouquinho mais, né, Anderson? 33. Isso. Ele fez licenciatura na UFPE, mestrado em Física também na UFPE e doutorado em Física no Imperial College, em Londres. Anderson, atualmente, ele tem bolsa do CNPq, nível 1A. Ele é fellow da Optical Society, isso foi indicado em 2009. É membro da Academia Brasileira de Ciências, desde 2016. Ordem do Mérito Científico, comendador desde 2010. Orientou já vários estudantes, e tem vários estudantes atualmente. Ele orientou 39 mestres, 21 doutores. Tem atualmente 3 estudantes de mestrado, 2 da física e 1 da odontologia. E tem... Esse número eu peguei no currículo, mas o currículo não foi atualizado recentemente, pode ser que esteja errado. Então, ele tem 8 estudantes de doutorado da odontologia e 1 da física. Bom, ele está, então, envolvido com 3 cursos de pós-graduação. Pós-graduação em Física, Odontologia da UFPE e Ciência de Materiais da Univasf. Anderson é o atual coordenador do INCT de Fotônica desde 2016. Ele tem, lá no currículo Lattes, que não está atualizado, eu acho, tem vários artigos publicados. No Web of Science, ele tem cerca de 4.000 citações, índice H33. E, no departamento, já assumiu posições acadêmicas administrativas, como chefe de departamento. E, fora do departamento, também, posições administrativas, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e Secretaria de Educação. Então, atualmente, o Anderson, então, continua no departamento. Esqueci de dizer que ele passou pela UFAL antes de vir para o departamento. Acho que foi o período de doutorado, né? Onde, junto com outros estudantes, ex-estudantes daqui do departamento, deram início à física lá na UFAL, em Maceió. A física experimental, em Maceió. Acho que a física teórica já havia começado antes, né? Bom, então é isso aí, em resumo, o que eu queria falar, então, sobre a trajetória acadêmica aí do Anderson. Passo a palavra, então, para ele. Ok, obrigado, Cid. Eu não estou vendo mais ninguém, mas eu imagino que está tudo ok, estão me ouvindo bem e a tela está aparecendo. Qualquer coisa, o Fernando fala. Bom, então, eu agradeço pelo convite e vamos dar aqui sequência. Eu vou dividir esse colóquio em 2 partes. A primeira parte eu vou gastar uns 10 minutos para fazer propaganda das atividades científicas aqui do laboratório e, em seguida, eu falo do que eu vou, de fato, apresentar, um dos tópicos de trabalho, um dos temas de trabalho nossos aqui. Já há vários anos, a gente trabalha com toda a área de parte da área de biofotônica, a nanofotônica, a ótica não linear, que é carro-chefe, aplicações, dispositivos fotônicos, que a gente tem trabalhado também, e envolvido em atividades educacionais, principalmente internamente, através do chapter, do Student Chapter da SPAI, que eu coordeno aqui junto com o Mike, lá da Rural, e envolvido também com o pessoal da Optical Society, que Cid é quem coordena. Externamente, eu estou envolvido em 2 grupos de trabalho na área de educação, um na SBPC e o outro na SBF. A fotônica é a área da ciência que trabalha com fótons, com luz, na geração, na aplicação, e é uma tecnologia habilitadora. Então, por exemplo, quando ela junta com a nanotecnologia, ela abre um campo chamado nanofotônica, que é o estudo do comportamento da luz na escala nanométrica ou a interação com objetos, interação da luz com objetos em escala nanométrica. Quando a fotônica interage com a área bio, de forma geral, biomedicina, biociências,
que é uma área que é muito ampla, muito vasta, com muitas aplicações de impacto social, que é a biofotônica. E existe também a convergência da nanofotônica com a biofotônica, que é a nanobiofotônica. Então, a gente mexe com coisas que têm a ver com essas áreas. Essas coisas só acontecem com gente, né? Então, a principal coisa é realmente o capital humano. A gente tem muitos... Essa foto aqui central é a foto de 2016, onde tem várias pessoas que já saíram. Tem colaboradores nacionais, Denise, Isabel, aqui o pessoal daqui da dermatologia, da reumatologia, o Cristiano de São Paulo, colaboradores internos, Cid, Ernesto, Murilo, Renato, Leonardo, aqui são alguns estudantes de odonto e de física, Érica, que concluiu no ano passado, ou esse ano. A gente tem um conjunto de colaboradores internacionais com quem temos trabalhado nos últimos anos, aí várias publicações nos Estados Unidos, na Europa, na China e na Rússia. E o grupo atual, ele tem 4, atualizando um pouco os números que o Cid falou aí, tem 4 pós-docs no laboratório, o Abhishek já vai para o segundo ano, já está no segundo ano, a Melissa também, Edwin, que entrou no final do ano passado, e Cecília. Edwin foi aluno do Leonardo, Cecília foi aluna do Márcio. Estudantes de mestrado, no momento, 2 estudantes, na realidade, Poliana está junto comigo e com o Leonardo, e Arthur, que está para defender brevemente. Esse é o pessoal da física, não estou com nenhum estudante de doutorado no momento, o que tinha não logrou êxito aí no exame, e tem o pessoal da odontologia, são 8 estudantes de doutorado, e o pessoal com quem interajo, a maioria ex-estudantes ou colaboradores da UPE em particular. E tem mais 2 penetras do grupo agora, que são Jéssica e Manuel. Desde que começou a pandemia, Cid ficou em casa, e aí eu puxei eles para cá para o laboratório. O Manuel a gente já tinha trabalhava já, mas ele fazia as coisas lá no outro laboratório, e todo esse pessoal junto aí responsável pela contribuição principal, todos eles têm contribuições em vários trabalhos aí, são 60 trabalhos nos últimos 5 anos, até junho desse ano, em diversas revistas. Isso tem feito a gente ficar alimentando aqui a nossa alegria de trabalhar com essas coisas e aprendendo. O laboratório continua aí bem equipado, algumas coisas precisam trocar já e tal, mas andando. Na área de biofotônica também. E o que eu vou fazer agora é dar alguns exemplos, rapidinho, vou dizer o que é o exemplo. Na área de biofotônica, por exemplo, a gente trabalha com imaginamento por tomografia por coerência óptica, já há muitos anos, e desde o ano passado, desde 2019, quando a Abhishek chegou, a gente implantou um sistema de imagem por fotoacústica. A tomografia por coerência óptica, ela é baseada num laser de banda larga, numa fonte de luz de banda larga, que tem um comprimento de coerência muito curto, e é esse comprimento de coerência que define a resolução espacial do que você está medindo com a coerência óptica. A OCT é uma técnica muito usada em oftalmologia, onde você pode ver toda a retina, também dermatologia, e isso pode ser feito, inclusive, em 3 dimensões. Várias outras áreas. A gente trabalha com OCT em odontologia, e já fizemos várias coisas, vários trabalhos, inclusive trabalhos com pacientes, coisa na clínica, e muita coisa que é não clínico, né, em materiais, e também a gente faz coisa com aplicação de laser, por exemplo, inclusive com laser de frente segundo. A técnica de fotoacústica era uma técnica bastante antiga, bastante conhecida. Você incide o feixe de luz em um material, que pode ser um biomaterial, pode ser um biotecido, ele precisa ter um meio absorvedor. Esse meio absorve, existe um aumento local da temperatura, e esse aumento gera uma pressão, e essa pressão faz com que haja a propagação de uma onda de pressão, que é uma onda sonora na região, na faixa de ultrassom, e você detecta com um detetor ultrassônico, tipo um microfone. Então, essa é uma técnica conhecida, nós implantamos aqui no laboratório para fazer ou tomografia ou microscopia fotoacústica, que tem um exemplo. Está aqui uma foto do equipamento que usa um laser pulsado, o laser que excita a amostra que a gente quer estudar. Aqui tem um exemplo típico de um experimento recente. Você tem aqui
cubetazinha de plástico com nanopartículas. Essas nanopartículas absorvem. Isso aqui está numa cubeta de cerca de 20 milímetros. A gente coloca ela aqui e isso aqui está envolvido com uma camada de alguns centímetros de tecido de galinha, né? Então, a gente usa isso para mostrar que você pode excitar através de cerca de 2 centímetros e, ao excitar, você detecta que tem um microfone, um detetor ultrassônico especial, e esse detetor, então, varre e você faz uma imagem. Então, aqui você está vendo a luz que penetrou aqui. Isso aqui é água, nessa região aqui a gente tem água, e nessa parte que tem água aqui, você vê, não tem nenhuma absorção, vai chegando aqui, vai absorvendo, e aí você faz essa tomografia aqui por camadas. Você pode, isso aqui está em 2D, você pode gerar em 3D, você pode reconstruir isso aqui em 3 dimensões, e aqui está a imagem desse elemento, desse coisinha aqui, sem ter o tecido biológico ao redor, e aqui tendo o tecido biológico ao redor, e você consegue ver muito bem. Você pode fazer isso com resolução micrométrica. Nessa área ainda de biofotônica, eu quero somente falar que a gente tem feito coisa aplicada. Um deles é um sistema para descontaminação de máscaras N95, que foi usado por parte do recurso de um outro projeto de 3 anos atrás, no uso de nanotecnologia no combate ao Aedes aegypti, no caso, para o controle das larvas. Bom, esse trabalho com as câmeras UVC faz parte de um projeto internacional com a Sociedade Americana, com a Optical Society, a USA. Na área de nanofotônica, a gente tem usado nanomateriais, que são feitos por colaboradores, nesse caso, Vaia, o Jake Fontana, que são nanorods de ouro. Aqui são metasuperfícies de ouro, são metasuperfícies que têm cerca de 15 nanômetros de espessura, e nós temos feito aí vários trabalhos nesse tema com essas colaborações. Uma outra área que vocês já ouviram falar, eu já falei disso, o Cid já falou, são os lasers aleatórios, random lasers. Diferentemente de um laser convencional, onde você tem 2 espelhos formando a cavidade, no laser aleatório você tem essas nanopartículas que espalham a luz, e é isso que gera a realimentação no random laser. Você pode ter random laser de diversos tipos de materiais, pode ter, inclusive, random laser de fibra. Nessa área, a gente tem contribuído muito nos últimos 10 anos, e eu vou colocar aqui somente em 2015, a gente publicou, eu fui coautor num trabalho com outros colaboradores, um artigo de revisão, tinha sido o último artigo de revisão desde os últimos anos. Em 2017, tem um artigo de revisão já feito aqui pelo grupo, das coisas que a gente tem trabalhado, de estatística do Levi, em comportamento tipo spin glass nas fibras. Tem um capítulo de um livro que eu escrevi aí, saiu ano passado, também em random laser, e acaba de ser aceito um review muito, muito longo, cerca de 100 páginas, com cerca de 500 referências das coisas que a gente tem feito, e o que tem sido feito nesse tema vai ser o review aí mais atualizado, deve sair daqui a um ou 2 meses. Na área de dispositivos, a gente usa uma técnica de escrever, a gente pode escrever em vidros, escrever guias de onda, por exemplo, em materiais usando o laser de femtosegundo. Aqui tem um exemplo antigo, 2014, onde a gente fez isso em colaboração com o pessoal, com o Kalinowski, lá do Paraná, e mais recentemente a gente fez inscrever um QR Code, que agora está bem difundido, bem mais conhecido, mas a gente inscreveu isso num pedacinho de diamante de cerca de 4 milímetros, que é uma maneira de você proteger e saber para onde está e achar seu diamante se for roubado ou perdido. Bom, dito isso, queria ter falado aí do que o grupo tem feito. A gente continua com várias atividades. Nessa área que está na interface da nanofotônica com a ótica não linear, às vezes a gente chama de fotônica não linear, eu vou falar, então, de técnicas que a gente já conhece. Eu vou começar falando para vocês 2 ou 3 transparências sobre as técnicas de ótica não linear, que já é bastante conhecida. Depois eu vou descrever para vocês os materiais que a gente tem trabalhado, que são esses dicalcogenetos de metais de transição em camadas, LTMD, a sigla dele em inglês. Vou mostrar como é que eles são feitos, é feito todo pelo pessoal lá nos Estados Unidos.
E aí a gente fez aqui vários estudos da ótica não linear com resposta não térmica, resposta rápida, e a resposta térmica também, que é uma coisa antiga, mas a gente vai explicar porque é que a gente fez isso mais recentemente. Se der tempo, então, eu dou um exemplo de uma aplicação usando isso aqui com os lasers aleatórios. E, para concluir, então, eu digo o que é que a gente está pensando em fazer aí nos próximos meses e anos. Bom, nós tivemos a perca alguns dias, ou um pouco mais de, talvez 15 dias já, do Sérgio Mascarenhas. Eu dei essa palestra na SB Foto e tinha sido um dia depois que o Sérgio Mascarenhas tinha falecido, e a última vez que eu encontrei com ele foi em 2019, e a gente tirou essa foto lá em Sergipe, e Sérgio deixa muitas lembranças aí para a gente, e muitas lições também. Bom, então, começando aqui o colóquio, a gente lembra que quando a gente incide um campo elétrico de luz no meio, a gente pode ter uma resposta linear ou pode ter uma resposta não linear a partir de um certo campo crítico, certa intensidade, no caso, a intensidade da luz crítica. E é essa interação que gera a resposta do meio a esse campo incidente. Ele é descrito em forma de uma polarização criada, induzida por esse campo elétrico, e a resposta é dada por esses coeficientes que são as susceptibilidades ópticas não lineares, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, a de primeira ordem está relacionada aqui com a parte linear, que tem a ver, por exemplo, com a absorção, com o índice de refração, e as outras ordens superiores, elas têm a ver, por exemplo, com a segunda ordem, com a geração de segundo harmônico, a terceira ordem com a geração de terceiro harmônico, mistura de ondas, etc. Hoje a gente está especificamente interessado e na maioria dos casos a gente trabalha aqui sempre com a parte da terceira ordem. Os materiais que a gente usa, a maioria deles são centrosimétricos, de forma que esse termo aqui de Q2 ele não se apresenta, e a gente até pode estudá-lo em outras técnicas, mas esses materiais ele não contribui de forma volumétrica, e a gente está interessado, então, no Q3, certo? Essa resposta de terceira ordem, do Q3, ele está relacionado também, pode descrever isso de uma forma bem simples, só explicando qualitativamente, como sendo uma dependência induzida pela intensidade no índice de refração do material ou na absorção. Então, o índice de refração, a absorção, ele passa a ter uma parte que é constante, mas uma parte que é dependente do tempo, é dependente da intensidade. Essa parte dependente da intensidade, a gente pode, depois de algumas continhas, mostrar que esse N2, é chamado coeficiente Kerr óptico, ele é proporcional à parte real do Q3. O Q3 é um tensor e ele está aqui só. Estamos considerando aqui só a parte linear dele, não estamos considerando várias ordens, mas ele tem também uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária está relacionada com o chamado coeficiente de absorção não linear. Então, a gente está interessado em caracterizar os materiais, a princípio, determinando esse N2 e esse alfa-2. Tá? Existem, você pode ter também termo de ordem superior aqui, Q5, Q7, etc., Q4, Q5, Q7. Nós vamos dar um exemplo onde ele aparece, e outros exemplos disso também já foram mencionados aqui, particularmente por si. Aqui tem uma outra forma de olhar para essa coisa aqui, que é bem simples, e a gente também gosta de explicar isso dizendo que é um fenômeno de autoação, que a gente chama, o termo técnico é automodulação de fase, ou seja, a luz que incide no meio, ela faz com que tenha a resposta traga um fenômeno novo no próprio feixe que está propagando, por isso que é uma autoação. Então, um exemplo é a autofocalização. Se você colocar um feixe muito intenso propagando num pedaço de vidro, por exemplo, se tiver uma intensidade muito alta, ele age como se fosse uma lente convergente ou divergente. E quem determina se é convergente ou divergente é o sinal da não linearidade do meio, se ele é positivo ou negativo. Isso aqui é aquele N2, a não linearidade de terceira ordem.
Um outro efeito de autoação é chamado modulação de fase, automodulação de fase espacial. Você pode, usando luz pulsada ou contínua, gerar anéis. E esses anéis, eu vou mostrar mais na frente, as equações, você parte dessas integrais, você tem uma fase, essa integral diz a intensidade, está aqui a intensidade, né, da entrada e da saída, e você, a partir do número de anéis, você sabe a resposta não linear do meio. Um outro efeito é o chamado automodulação de fase, nesse caso, espectral. Então, isso aqui só acontece com fonte pulsada. Por quê? Porque ela depende da derivada do pulso. Então, você tem agora um alargamento espectral. Aqui é um alargamento, você gera esses anéis, mas o espectro do feixe continua o mesmo. Aqui não, você está alargando espectralmente. E aí você usa a equação não linear de Schrödinger para explicar esse fenômeno. Muito bem. Quando a gente olha para o índice de refração dependente da intensidade, você precisa saber qual é o mecanismo que está gerando isso. E esse mecanismo pode ser um mecanismo rápido, de resposta rápida. O que é resposta rápida? Picosegundos ou menor. Né? Tipicamente femtosegundos. Então, a polarização eletrônica, a orientação molecular, elas são aí dessa ordem. Outros efeitos são mais lentos. Lentos aqui eu estou chamando de nanosegundo. E efeitos térmicos, eles são da ordem de milissegundos ou mais. E a ordem de grandeza é muito importante. Tipicamente, quando o efeito é térmico, a ordem de grandeza é da ordem de 10 a menos 6 nessa unidade, centímetro quadrado por watt. Quando é uma resposta rápida, você tem uma não linearidade muito pequena. Esse pequeno aqui, por exemplo, se eu tiver uma fibra óptica que é de vidro, que tem esse tipo de não linearidade, o fato da fibra óptica ser muito longa, ela gera muitos efeitos por conta do comprimento e por conta do diâmetro que é pequeno. Então, qual é o nosso interesse aqui, do ponto de vista de usar a óptica não linear? É caracterizar, determinar o N2, determinar o alfa-2, determinar o tempo de resposta, e com isso, você precisa de técnicas que meçam esse tempo de resposta, que meçam essa variação espectral, a variação espacial, e determine a amplitude e o sinal e o tempo de resposta da não linearidade. Então, esse é uma linha de trabalho. Tem 2 artigos aqui para os estudantes que estiverem interessados em entender isso aqui um pouco melhor, ou entender direito. Podem ler esse artigo aqui e um artigo de revisão que a gente escreveu há alguns anos sobre várias técnicas. Então, eu vou rapidamente explicar 2 delas que é que a gente vai usar. Uma delas é a técnica de Z-scan, que é rápida, é fácil de fazer, é bem precisa, e dá diretamente a amplitude e o sinal da não linearidade. Você tem a amostra, essa amostra você focaliza o seu feixe aqui a intensidade vai ser máxima, você coloca a amostra varrendo, por isso se chama varredura Z, coloca um detetor e uma abertura na frente desse detetor. Então, você pode mostrar que a transmissão, se o meio tiver não linearidade, a transmissão vai variar. Se for positiva, ela vai variar assim, e você pode calcular essa variação de fase, e a partir dessa variação de fase, que está aqui, que você sabe calcular, você determina o N2. Tá? Então, a partir dessa figura que você mede é justamente esse ΔT aqui. Ó. Medindo esse ΔT, você tem esse T e calcula e determina o valor do N2 e já sabe o sinal. Se você, em vez de colocar essa abertura aí na frente, coletar todo o sinal, você determina o beta2, tá? E, portanto, determina a parte imaginária. Então, essa é a chamada técnica de Z-scan. Tem muitas variações e o nosso grupo aqui introduziu algumas dessas variações, mas a gente vai usar essa técnica. A outra técnica é uma técnica meio antiga, ela é interessante, ela é uma técnica a técnica da acumulação de fase espacial. Como é que ela é usada? Aqui tem vários lasers, o que eu vou usar é o mesmo setup que a gente fez o experimento. Você coloca aqui sua amostra, e geralmente você coloca a amostra tudo paralelo, né, à superfície da mesa. Só que quando você coloca a cubeta com um líquido aqui e olha os anéis, o que acontece é que esses anéis, eles aparecem, e depois eles se achatam. E isso foi explicado, isso é um efeito devido à gravidade e também devido à convecção que você tem no meio, que você está, de fato, esquentando, como vocês vão ver. Então, a saída para isso é você usar o seu experimento na direção vertical, e quando você faz isso, fica tudo mais simples, e você não tem
você não tem esse achatamento, você vê os anéis direitinho, a cubeta está toda preenchida e você não tem esse efeito. Então, é um efeito já bastante conhecido. A partir desse... Estou aqui para ajudar. Desse efeito, você pode mostrar que, contando o número de anéis em função da intensidade, você tira diretamente, calcula diretamente o índice de refração não linear, cuja resposta, nesse caso, a gente vai ver, na maioria dos casos, ela é térmica. E é um experimento muito simples de fazer. E aí eu vou mostrar a vocês a motivação para a gente estudar isso. Bom, essas são as técnicas que a gente vai usar. Sobre os materiais que a gente vai usar, então, são materiais conhecidos na literatura como 2D, LTMDs, que são os metais de transição, de chalcogeneta e metais de transição. Eles, na tabela periódica, eles aparecem aqui. Você tem o metal de transição e tem o chalcogeneta aqui. E você faz essa mistura MX2, isso aqui, bulk, esse material em bulk, ele é conhecido, já bastante estudado. Qual é a novidade? A novidade é que, depois do grafeno, muitos materiais passaram a ser estudados em monocamadas. E você, então, essa família de materiais é um deles. Né? Você tem, o pessoal conhece já tudo sobre a morfologia, toda essa caracterização desses materiais. Uma coisa interessante dele, que é muito explorada, é que, por exemplo, o MS2, que é um semicondutor, ele é bulk. Quando ele é bulk, ele tem gap indireto, mas quando ele é monocamada, ele tem gap direto. E para muitas aplicações isso é extremamente importante. No nosso caso, como eu disse, são vários tipos de materiais bidimensionais. Existe a família dos grafenos, que pode ser, existem esses carinhas aqui, HBN, existem outras famílias, black fósforos e por aí vai. A gente está interessado aqui, e os materiais que a gente usa, são justamente esses caras aqui dessa família dos TMDs, né, dos metais de transição, de chalcogenetos. E esses materiais, veja, aqui nessa tabela, está melhor, grupo 4, grupo 5, grupo 6, etc., eles podem ser semicondutores, eles podem ter propriedades semicondutores, outros, como nióbio, por exemplo, podem ter propriedade de metais ou semimetais, e alguns deles podem sair de metal para semimetal ou de semicondutor para semimetal. Então, isso depende do tipo de material. As aplicações para esses materiais são muitas, vão desde toda a parte científica básica, mas armazenamento de energia, dispositivos eletrônicos, biosensores, dispositivos piezoelétricos, dispositivos fotônicos, sensores a gás, muita coisa com a parte de energia, e tudo isso porque você consegue fazer essas camadas. Quando você vai para a escala nanométrica desses materiais, e ele é um material, ele é um nanomaterial justamente porque uma das dimensões dele é em escala nanométrica. Para fazer isso, existem várias técnicas que são chamadas técnicas de esfoliação. Você parte, a mais conhecida delas é a que foi, né, os caras que deram o prêmio Nobel com grafeno fizeram, que é do Scotch Tape, literalmente uma fita adesiva, e eles conseguem fazer a esfoliação. Mas tem vários outros métodos de esfoliação, esfoliação mecânica, passivação, e tem a esfoliação líquida. E o que a gente vai usar aqui são materiais utilizando uma técnica chamada de redox, que é redução à oxidação, foi desenvolvida pelo grupo do Rich Weir lá em 2017, é uma variação da técnica que existe. Com isso, ele faz materiais muito bem, muito estáveis. A técnica, eu não vou... Tem nesses artigos, eu não sei todos os detalhes, mas é suficiente dizer para vocês, para quem é da área de materiais, é uma técnica que você começa com um processo de oxidação, isso tem um solvente, no caso nosso solvente é o acetonitrila, e você passa por esses óxidos precursores, esses POMs, polioxometalato, você tem todo o processo de redução, adsorção, delaminação, e você termina com um conjunto de materiais. A gente tem acesso a todos esses materiais, grupo 4, todos eles estão aqui, são soluções, suspensões, em acetonitrila, de todos esses materiais que podem ser monocamada ou algumas camadas. No nosso caso, a gente sempre usa os de monocamada, e são eles que a gente vai estudar.
Então, esses dois artigos aí, eles explicam e tem toda a morfologia e caracterização dos materiais. Então, Anderson, dá licença. Quem no grupo está fazendo esses materiais aí? Você mesmo? Não, quem faz os materiais, esses materiais faz parte da colaboração que a gente tem, o projeto que a gente tem com a Força Aérea Americana, é o grupo do Richard Weir. Ok. Okay? Aqui no Brasil, o Cristiano tem feito principalmente filmes. Lá no Rio de Janeiro tem filmes finos disso, e agora eles mandaram filmes finos desses materiais para a gente. Mas, inicialmente, são todos eles em suspensão. Você tem quantidade suficiente que possa ser usado em spintrônica também? Claro. E se precisar, é só pedir, os caras mandam na hora. Tanto no filme quanto na suspensão. Tem bastante. Bom, o que eu vou falar aqui, eu estou na segunda rodada de projeto com eles nesses materiais. 2019, 2020, nós tivemos o primeiro projeto, e nesse período de 2019 nós recebemos esses materiais, são semicondutores, OS2 e WS2, que são os mais estudados na literatura. Não encontrei nada na internet. E nós temos também o materiais, um metálico, que é o disulfeto de nióbio, e um semimetal, que é o bitelureto de zircônio. Todos eles, esse aqui a gente estudou bastante e vocês vão ver que mais recentemente eles mandaram mais. Bom, esses materiais, todos eles têm esse mesmo tipo de caracterização, a gente faz o espectro de absorção, é tudo bem entendido já, absorção, extinção, esses picos são excitons, tem todo o Raman, por exemplo. O Raman é uma coisa interessante porque esse pico aqui, esse A1G, ele muda com o número de camadas. Então, se usa o espalhamento Raman para determinar o número de camadas. Se tivesse aqui várias camadas, numa caracterização, você vê esse pico andando, que é uma característica de ter mais de uma camada. Aí você faz a FM para saber a altura, faz a microscopia eletrônica de transmissão, e, por exemplo, nesse caso aqui, o MOS2 e o WS2, eles têm uma espessura média de 2,5 nanômetros e uma extensão lateral, que é não necessariamente quadrada, mas algo assim, como eu estou mostrando aqui, que tem, por exemplo, da ordem pode ter da ordem de entre 80 e 300 nanômetros. Então, varia. Você pode achar materiais com tamanhos assim, bastante diferentes. Essa figura aqui está numa escala diferente, mas é isso que eu quero explicar para vocês. Bom, essa caracterização, então, foi feita, a parte de ótica a gente sempre repete aqui, fizemos no começo a caracterização morfológica, mas não precisa fazer. Então, para cada material que a gente estudou, a gente sabe todas as características do material. Então, todos eles são o mesmo tipo de caracterização. No caso do MDS2, isso na literatura a gente foi os primeiros a reportar, mesma coisa para o ZRT2. Bom, então são os materiais que a gente vai usar e daqui para frente eu vou agora mostrar os resultados. Então são dois conjuntos de resultados. Um deles usa a técnica de Z-Scan com o laser que a gente vai usar. Ele é da ordem de femtosegundo, com a taxa de repetição baixa o suficiente para você não ter efeito térmico. Isso é uma coisa importante que eu estou chamando a atenção. Então, a gente, quando faz o Z-Scan, a primeira coisa que a gente faz e aí é um recado para os estudantes que estão começando, se você tem uma amostra de suspensão, você tem um solvente. Então, você tem que caracterizar o seu solvente, porque ele pode estar contribuindo para o seu resultado final. Então, aqui a gente fez a acetonitrila, que é o nosso solvente. Isso é a assinatura do Z-Scan, essa figura vermelha, a linha vermelha é o ajuste teórico. A partir disso, a gente tem o valor do N2 para o acetonitrila, que é da ordem de 10 a menos 17 centímetros quadrados por watt, que é compatível com o que está na literatura, um trabalho de 2015, por exemplo. E nós não observamos nada de absorção não linear. Tá? Essa figura aqui é uma figura importante porque ela diz o seguinte: se você tem essa variação do N2 aqui constante, essa variação constante com intensidade, numa certa faixa, você mostra que você está tendo contribuição apenas de terceira ordem, não tem, em princípio, ordem superior. Feito da acetonitrila, a gente agora fez dos outros materiais. Então, um trabalho que saiu esse ano
nesse trabalho, a gente fez para o MOS2, e porque é que a gente, apesar de que ter coisa na literatura, a gente conseguiu publicar porque a gente viu pela primeira vez efeito de ordem superior nesses materiais, no caso do MOS2. Então, aqui está o WS2, que é bonitinho aqui, somente N2, mas o MOS2, para a gente que está acostumado, quando a gente fez a medida, a gente percebeu que tem uma assimetria aqui, e essa assimetria, essa coisa que Cid já estudou no passado, a gente foi lá, pegou os artigos que ele tinha, e a gente tem contribuição de Q5, ou até superior. Além dessa curvinha que aparece aqui, essa assimetria, a distância chamada entre o vale e o pico, essa distância aqui, ela varia se você tem terceira ordem ou terceira ordem mais quinta ordem. Então, a gente tem um coeficiente não linear efetivo, que tem contribuição N2 e N4. E vejam que, no caso do WS2, isso aqui é constante, mas no caso do MOS2, a resposta do N2, que é proporcional a essa grandeza que a gente botou aqui, com a intensidade, ela é linear. Então, novamente, as equações mostram que isso aqui é porque tem contribuição de ordem superior. Então, as equações estão aqui, eu não vou entrar em detalhe, elas são conhecidas, já são repetidas na literatura, e com isso a gente mede o N2, que é da ordem de 10 a menos 16 centímetros quadrados por watt, e a gente consegue medir o N4, e no caso do WS2, só temos o N2. Então, a gente sabe que o N2, nesse caso, a parte real de Q3, ela é positiva, ela é não térmica, por conta da ordem de grandeza e pelo que a gente usou, e ela é possivelmente a resposta eletrônica. Para saber mesmo, confirmar que é eletrônica, você precisa fazer as medidas temporais, que é o que uma das coisas que a gente está fazendo agora. A gente fez o mesmo trabalho para o bitelurreto de zircônio. A gente fez isso e tinha mandado tudo num paper só. O cara disseram, não, vocês têm que separar, porque são materiais totalmente diferentes. Então, a revista aceitou só esse material. Não tem muita novidade aqui. A novidade aqui é, de novo, medimos pela primeira vez o N2, e a gente explica, um dos coautores aqui, o Leandro, é um teórico, ele, junto com o Cristiano, eles fizeram o cálculo de banda com DFT, e a gente, então, consegue explicar por que é positivo, por que é que não tem absorção não linear, etc. O material mais interessante dos 4 que nós estudamos foi o de sulfeto de nióbio. Por quê? Primeiro, e esse trabalho foi publicado em 2020. Primeiro, porque ele começa com intensidade relativamente baixa, ele começa mostrando uma autodefocalização. Então, veja que aqui, essa assinatura aqui, isso aqui é positivo aqui e negativo aqui. E a partir de uma certa intensidade, ele inverte, ele passa a ser autofocalizador. Lembre, isso aqui está na suspensão. Então, eu estou falando da não linearidade da suspensão como um todo. Quando a gente plota, variar a intensidade e ver o N2, veja que ele cruza, né? A suspensão ele cruza, ele passa por um ponto que a não linearidade seria zero. Ela não é zero, ela tem um balanço entre a não linearidade do solvente e do material, de forma que ele cruza esse ponto, e aqui ela é mais ou menos constante, e é o valor que a gente usa a partir dessa intensidade, uma intensidade crítica. O valor do N2 é da ordem de 10 a menos 16. Outra coisa interessante que a gente observou desse material foi que ele apresentou absorção não linear. Nenhum dos outros apresentaram. Esse material ele é metálico. Então, quando a gente olha para a absorção não linear, é mais interessante. Ela saiu de você tinha uma absorção, um tipo de resposta, e à medida que a intensidade ia aumentando, você veja uma reversão. Ele primeiro tem uma absorção não linear e depois qual tipo de estabelecimento você está procurando? Você tem uma absorção linear. Eu vou mostrar na próxima transferência. Essas linhas vermelhas aqui são filtros, e aí a gente explica. Mas eu quero só mostrar que também a gente tem nesse material um espalhamento não linear. O que é o espalhamento não linear? Como ele é um meio espalhador, né? São nanoflakes ali numa suspensão. Se você jogar o feixe de luz e olhar espalhamento tipo Rayleigh ou tipo Lee, o que é que você veria? Você veria, em princípio, não gera novas frequências, e você vai vendo uma resposta linear. Ou seja, a luz espalhada era proporcional à intensidade. Acontece que, a partir de uma certa intensidade aqui, ela é linear com a intensidade incidente. A partir de uma certa intensidade, isso desvia. Então, você começa a ter efeito não linear no próprio espalhamento. Então, você pode modelar isso. Nesse caso,
o modelamento para esses nossos materiais, vejam, cada linha aqui à esquerda, né, eu tenho o que é que seria o efeito, por exemplo, a absorção de um fóton saturada, daria essa linha verde aqui. Saturação de um fóton mais absorção de 2 fótons, daria a preta. O fit que melhor se adequou foi usando o fato de que você tem uma absorção de um fóton sem estar saturada, uma absorção de 2 fótons saturada e o espalhamento não linear. E essa equação aqui reflete isso. Então, para cada conjunto de mecanismo físico, você consegue escrever as equações e, a partir da equação, quando ela fita para um certo número para certo parâmetro, e você consegue, então, identificar essas grandezas, e, no caso aqui, a grandeza importante é o alfa 2, nesse caso, certo? E, então, existe também uma intensidade de saturação que a gente consegue determinar. A absorção não linear, ela tem aplicação esse material ele pode ser usado como um absorvedor saturável, para gerar, por exemplo, pulso de femtosegundos, ou como optical limit. Então, saber esses números é importante por conta disso. Então, eu quero resumir aqui essa parte de efeitos térmicos, efeitos não térmicos nesses materiais. O resumo é que você tem aqui o N2 eletrônico dessa ordem, e no caso do MS2 a gente conseguiu medir esse N4. Tá? Muito bem, são 10:05, eu vou correr aqui um pouquinho. O outro assunto que eu quero falar, nos mesmos materiais, é o que a gente chama de automodulação de fase espacial. É um assunto bem antigo, é uma coisa que, em princípio, não é muito motivadora, mas de 2015 até maio de 2021, foram 10 artigos publicados nesse tema, com dois artigos de revisão nesses materiais. O único problema é que esses caras são baseados, todos esses artigos são baseados numa interpretação que a gente discordou e a gente está provando que a interpretação está errada. A gente acha, né? Mandamos para a revista. Mas vou mostrar a vocês. Só relembrando, a automodulação de fase espacial, você joga o seu feixe na amostra, você vai gerar esses anéis. Na saída da amostra, você tem essa variação de fase, que vai gerar esses anéis. Você calcula e determina, a partir dessa variação de fase e o número de anéis, aquele valor de N2. Tá? Então, o experimento é simples, você mede um N2, e normalmente isso vem de efeito térmico. Em geral, a maioria dos trabalhos mostra que é efeito térmico. Sendo efeito térmico, depende do solvente, depende da viscosidade, depende de várias coisas. E você pode fazer isso com laser contínuo ou com laser pulsado. Quando você fala de laser pulsado, existe uma coisa que é a taxa de repetição. Então, se a taxa de repetição for muito alta, megahertz, se de um pulso para o outro tiver 10 nanosegundos, isso pode ser muito mais rápido do que o tempo de resposta térmica. Então, se você pegar um laser de 10, 20, 30 megahertz, o meio térmico pensa que ele é CW, porque não deu tempo dele responder. Se você tiver kilohertz ou hertz, não, dá tempo dele esfriar, e aí ele sabe que o outro pulso só vai vir depois. Bom, pra vocês terem uma ideia, esses efeitos de automodulação de fase espacial foram publicados, acho que esse é um dos primeiros trabalhos, em 1981, muitos de vocês aqui, os mais experientes, como eu, conhecem pessoalmente o Ron Chen, é um dos pioneiros disso. Aí, no ano passado, 2020, saiu esse artigo aqui, autodefocalização da luz em etanol. Etanol é o etanol que a gente conhece, que a gente está usando ele a 70% nas mãos toda hora, botando no carro, e de vez em quando, no fim de semana, a gente toma um pouquinho dele. Pois bem, os caras disseram que tem um efeito aqui importante, que isso era importante para comunicações ópticas, e a gente mostrou que os caras interpretaram, esse aqui interpretou também tudo errado no etanol. Veja, o etanol, ele é totalmente transparente porque a gente está aqui no visível. Então, no visível, a absorção linear dele é praticamente muito baixa, quase zero. Ela não é zero, mas ela é quase zero. Então, você vê o algo transparente, tá? Mas se você fizer um espectro e for para a região do infravermelho, 1400, que é justamente a região de comunicações ópticas, ele absorve muito. Então, a gente fez um experimento, saiu, né, da automodulação de fase, e, de fato, se você tiver em 800 nanômetros, que é aqui, onde eu marquei, você não vê nenhum anel. E a gente botou potência alta. Anel nenhum. Se você for para 1480 ou 1560, você vê os anéis e calcula o N2. Veja que é da mesma ordem de grandeza.
Não se preocupe com o valor absoluto, se preocupe aqui a ordem de grandeza, apesar de que eles são muito pequenos. Qual é a diferença daqui para aqui? Aqui a gente usou um laser de 50 MHz, e aqui a gente usou um laser contínuo. Para ele, tanto faz, para o óculos, e só depende da absorção. Então, esses caras aqui estavam dizendo uma outra coisa, a gente mostrou aquele outro artigo lá, a gente mostrou que estava errado, e a gente mostrou também o seguinte, olha, em 800, essa técnica ela não é sensível o suficiente. Se eu fizer um Z-scan, igual que eu fiz do outro, mas agora com laser CW, eu consigo medir a resposta térmica em 800 nanômetros, e ela é da ordem de 10 a menos 9, que ainda é 7 ordens de grandeza maior do que a resposta não térmica. Tá? Então, veja que isso aqui, esse artigo da gente, eu esqueci de botar aqui o elogio do referi, daqueles que a gente guarda pendurado aqui na parede. E os números são esses aqui. Efeito térmico, usei em 800, em 1560, com tudo que é tipo tudo que é tipo de laser, CW, módulo óptico, etc. Essas conclusões, elas são universais para solventes de uma forma geral. Quem domina é a absorção. Esse é o resumo. Essa partezinha aqui eu vou pular, não se preocupe com ela. Muito bem. Com base nisso, isso aqui a gente fez assim, tipo, os caras, até nisso, até no óculos é raro. Aí a gente foi para os LTMDs. Aqui está o experimento, que é o mesmo. Aqui está uma figura aqui bonita, como é que é o experimento com luz verde. A amostra está aqui, tá? E a CCD está aqui em cima. Então, a gente, de novo, bota acetonitrila, 3,5 watts, 430 watts, essas potências são altas para esses materiais. Módulo óptico, OCW, polarização linear. Então, eu quero chamar a atenção disso aqui. A luz está linearmente polarizada. Você não vê anéis. Aí você vai para os materiais, antes de botar com os materiais, aqui está o espectro de absorção. Então, eu vou fazer medidas aqui em 800, 790 e em 532. O gap dos semicondutores é aqui, são esses dois caras aqui, esse e esse, que aparece o extra. Esses outros dois aqui, que são o nióbio, que são metálicos, eles não têm os extras, e eles têm simplesmente uma absorção típica, que é mais alta aqui na região do visível, e depois vai diminuindo, e aqui elas são todas próximas. Então, quando a gente olha abaixo do gap, ou acima do gap, para todos os materiais, você vê anéis, e o que eu quero chamar a atenção aqui é, abaixo do gap, você tem uma intensidade muito alta, porque a absorção é muito baixa, e acima do gap, você tem uma absorção muito alta, está aqui, você precisa de potência 10 vezes menor, uma ordem de grandeza menor. Aí você vê esses anéis, você pode ver a evolução temporal, certo? E a evolução temporal, você liga e vê quanto tempo leva para os anéis estabilizarem, certo? Então você vai, e esse tempo é da ordem de 200 milissegundos, 180, depende do solvente, depende da intensidade um pouquinho, mas é da ordem de milissegundos, então não tem nada rápido aí, é tudo lento. Tudo terra. Então, quando a gente compara, né, a gente mede, então aqui está, tudo isso aqui é para esse conjunto aqui, são todos os materiais acima do gap e abaixo do gap, e os números já estão destacados aqui em vermelho, da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 5, etc. Muito bem. Então, isso daí, em princípio, seria algo, digamos assim, trivial, nada de grandes novidades. Acontece que em 2015, um grupo chinês fez um artigo no PNAS, cujo título é esse aqui, Emergência de Coerência Eletrônica e Holoptical Switch, né, chaveamento todo óptico, em MLC2, baseada na automação de fase espacial. Eu não vou ter tempo de explicar todo o artigo dos caras, mas o que eles dizem, eles criam um modelo que eles dizem que o que está acontecendo é o seguinte, aqueles anéis, eles estão propondo que seriam formados. O que é o wind chime? É essa coisinha aqui, tá? Esse carinha aqui, quando o vento sopra, ele chacoalha e esse cara está todo mundo aqui alinhado, certo? Então, o que ele está propondo é o seguinte, é que a luz incidente, o campo elétrico da luz, que é linearmente polarizado, pega esses nanoflakes aqui, tá? Que estão lá dentro da suspensão, e eles alinhariam. Ao alinhar, existe uma coerência entre eles, e seria essa coerência que gera esse N2, que eles dizem que é o N2 devido a uma coerência eletrônica. Fazendo isso, eles calculam um Q3. Então,
primeiro, o modelo não está errado, mas ele não se aplica a esse material. E se você tem um efeito térmico, você não gera Q3 de efeito térmico. Q3 vem de efeito eletrônico. Então, eles erram 2 vezes na interpretação, que é pior. Depois dele, todo mundo usa esse modelo. E a gente sempre desconfiou dele e o que é que a gente fez? Aí Cid sugeriu, vamos fazer o teste com polarização circular. Ou seja, se ele está dizendo que a polarização linear alinha os caras, a gente sabe da literatura que se você botar uma polarização circular, você não vai alinhar, os caras iam ficar girando. Isso aqui são trabalhos teóricos, mas tem trabalho experimental mostrando que se você fizer isso com uma nanobarra de ouro, por exemplo, esse cara fica girando, ele não alinha. Então, significa o seguinte, se a gente colocasse luz com polarização circular e a gente visse anéis, é porque o modelo, porque não precisa, você não precisa de estar linear e nem afeta absolutamente nada. Então, a gente fez o experimento. Aqui é com polarização circular. O resultado, primeiro a gente de novo fez tudinho, beabá. Acetonitrila pura, não vê nada. Aí resultado com polarização circular. Aqui é linear, aqui é circular. 5 anéis, potências bem similares. 4 anéis, potências bem similares. Então, em resumo, já vou adiantando o resultado por causa da hora. Polarização circular e linear dá no mesmo, em qualquer comprimento de onda, de qualquer jeito. Então, aqui estão, inclusive, Jéssica e Cecília e o Manuel fizeram esse filminho aí, que aqui ela está girando a polarização de uma forma direta. Ela gira de linear para circular, passa por elíptica, obviamente, para circular, e vocês viram que, eu vou rodar de novo, viram que ela está girando aqui, olha para a mão dela que está girando mesmo, e os anéis não mudam, certo? Está numa potência fixa, só está girando a polarização. Então, essa é uma demonstração assim, não tem indiscutível. Portanto, aquele modelo, ele aqui é o resultado dos valores de N2, do número de anéis, com polarização circular e polarização linear. A bolinha aqui tem bola e estrela. Estrela para linear e bolinha para circular. E elas caem uma em cima da outra. E só tem a ver com a absorção. Se tiver absorção baixa aqui em 790, essa ordem aqui, ó, de quem é maior ou menor, é a ordem da absorção. E se tiver, aqui a não linearidade maior de MSO2, porque a absorção maior, em 532, é do MSO2, que é bem maior do que de todas as outras juntas, tá? Então, esse resultado, com esse resultado, a gente faz um resumo geral. Esse material, a não linearidade eletrônica, a resposta não linear eletrônica dele é dessa ordem aqui, e a não linearidade térmica é dessa ordem, e a resposta é térmica, e o mecanismo físico é esse, e não o que aqueles caras lá propuseram. Bom, a briga vem agora, a gente primeiro submeteu para o PNAS, porque foram eles publicados primeiro, mas os caras disseram que não queriam nem mandar para referir, a gente, legal. Aí a gente mandou aqui para Nanoscale, que é uma revista também boa, de parâmetro de impacto bom, que tem muita coisa lá e está submetido. Vamos ver se o referir gosta da ideia e apoia o que a gente está propondo. Aqui, eu são 5:02, se tenho mais 4 minutos. Claro. Uma aplicação que a gente fez, a gente já tinha visto que o ZRT2, todos eles se espalham, né? Então, a gente escolheu o ZRT2 para fazer usar ele como meio espalhador para o random laser. Então, lembra que o random laser, ele, diferentemente do laser convencional, ele é baseado a realimentação dele é devido ao espalhamento, e você tem vários tipos de random laser, eu não vou aqui entrar no detalhe, mas nesse caso, a gente tem um random laser cujo meio espalhador é um material 2D monocamada, tá? Então, o esquema experimental, esse aqui a gente usou laser de nanosegundo, o material está aqui na cubeta, a gente excita aqui num certo ângulo, coleta a luz, e com esse, aqui a gente colocou rodamina CG, que é o meio de ganho. Quando a gente adiciona o espalhador, então a gente vê abaixo do threshold. E nesse caso, o que é interessante, a gente tinha o pó em bulk. Então, com o pó, que a gente está chamando de 3D, você tem também random laser, ele encurta, né? Isso aqui é abaixo do threshold, o espectro, que é o espectro de emissão do laser,
do random laser. Aqui abaixo do threshold dele só tem emissão espontânea, acima do threshold então ele encurta. Essa é a assinatura característica do encurtamento, da redução de largura de linha. Aqui a gente tem o threshold, né, que ela passa, ele vai aqui e de repente sobe bem mais rápido. E quando ele é 2D, qual é a vantagem? É que esse threshold diminui um pouco. Tá vendo? O threshold aqui está por aqui, em torno de 2 e alguma coisa, e aqui o threshold está em torno de 1,6 alguma coisa. Então, esse laser também, esse random laser, ele apresenta uma estabilidade muito boa. Toda vez que você mistura o corante com algum meio espalhador, pode ter reação química ou induzida por luz, fotoquímica. É o caso de você usar, por exemplo, dióxido de titânio, que foi um dos primeiros nanoespalhadores para random laser. Esse material, a gente foi até 6.000 segundos, que são cerca de dezenas de minutos, e ele, você vê que a intensidade, né, a variação percentual foi 0, ou seja, a intensidade se manteve a mesma. Então, isso significa que esse tipo de random laser pode ser usado para aplicações, certo? E a gente fez aplicações aqui, né, a gente deu exemplo, de novo, como fazendo medida de... uma assinatura típica do random laser é ter quebra de simetria de réplica. Então, a gente sempre faz essa medida, que é para conferir até o threshold do laser, e foi o caso aqui que eu não estou mostrando. Então, essa foi uma aplicação. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: primeiro eu falei, né, repeti rapidinho aqui essas back to basics com non-linear optics, falei dos materiais que a gente usou, a técnica que foi usada, mostrei alguns resultados que a gente teve aí nos últimos 2 anos nesses materiais, esse último resultado, e o que é que a gente está fazendo agora e coisa para os próximos anos aí, o que é que tem para fazer com esses materiais? Tem muita coisa. Primeiro, a gente já está pronto, já está fazendo medida resolvida no tempo. Não tem muita coisa na literatura. Depois a gente vai fazer a modulação de fase espacial com polarização diferente. Foi isso que a gente já fez, né? Então, esse aqui, como eu apresentei numa conferência, não tinha submetido o artigo ainda, eu disse que estava fazendo, mas já estava feito. Aí agora vem a parte de novidade, fotoacústica. A fotoacústica pode ser usada para ótica não linear e para imagem. Então, a gente já fez o trabalho onde a gente faz uma modificação no Z-Scan, onde a gente faz o Z-Scan óptico, mas simultaneamente fotoacústico. Por quê? Porque esses materiais, como eles absorvem, eles têm uma resposta acústica. Então, você pode olhar, estudar a resposta não linear dele, a absorção não linear, e comparar com o óptico. Qual é a vantagem de usar fotoacústica aqui? A vantagem é que a resposta fotoacústica é só devido à absorção. Portanto, o espalhamento não atrapalha a medida. Enquanto na resposta óptica, o espalhamento e a absorção não linear vem junto, que é o coeficiente de extinção. Então, você tem que saber separar as duas, e a gente sempre faz isso. Se eu estiver interessado só na absorção não linear, basta eu fazer a técnica que a gente chama de Z-Scan fotoacústico. Então, a gente já fez um desses trabalhos e a gente vai usar isso também para fazer a imagem. A gente pode estar na lista aí de fazer propagação de sólido espacial nesses materiais, aplicações biofotônicas, sugerir para o pessoal fazer síntese verde, né, como chama, e tem muita coisa multidisciplinar para ser feito. Correlação de segunda ordem, estudo de localização de multicorpos. A gente fez um estudo em fibras do que chama de estado de floqueio, onde você tem um hamiltoniano que é forçado, ele é modulado. E a gente fez só um trabalho, e tem coisa para fazer, e talvez esse sistema seja interessante para isso. Aqui é todo com suporte do pessoal teórico aí, Murilo e Ernesto. Bom, era isso que eu queria falar. Essa foto aí, ela mostra aí a última foto do último encontro presencial do grupo em dezembro de 2019, e dá saudade, mas estudantes e pós-docs e as pessoas mais experientes são bem-vindas aqui no grupo. Muito obrigado, e dá tempo aí de fazer algumas perguntas antes de... Ok, Anderson, muito obrigado aí. Vamos aplaudir, então, o Anderson, agradecendo aí pela apresentação. Eu vou parar a apresentação, se alguém quiser algum detalhe mais técnico, eu posso reabrir. Anderson, provavelmente tem algumas
perguntas aqui, eu estou olhando aqui o chat. Como é que bota aqui? Eu acho que no chat não tem nenhuma pergunta. Aqui, a única pergunta eu tenho, viu, Cid, uma perguntinha. Sim, pode falar. Pode falar, Maurício. Então, Anderson, você podia comentar se você poderia ter visto ou já viu efeito você fez um comentário sobre cristais nemáticos, né? Cristais líquidos nemáticos, que tem uma certa orientação das moléculas. Você consegue observar isso e a ordem? Então, Maurício, essa foi a motivação para a gente fazer esses últimos trabalhos que eu falei. A gente não viu isso, e aí a gente está montando um experimento em nanorods, nanobarra de ouro. Isso já foi feito, tanto com luz, que nós fizemos aqui, orientando com campo elétrico e vendo como é que a não linearidade óptica é afetada. A gente está montando esse experimento que você está perguntando, eu lhe respondo no próximo colóquio. A gente está montando para fazer com esses materiais, porque aí vai ser um negócio muito legal de fazer. Tem um trabalho recente na literatura, que é onde os caras fazem o seguinte: eles criam um sólido em nanobarras de ouro e, ao criar o sólido, eles alinham as nanorods no caminho do sólido, certo? Então, numa suspensão. Então, essa é a sua pergunta, a resposta é: a gente está fazendo exatamente isso. A ideia é fazer esse alinhamento para ter uma coisa tipo um material nemático. Inclusive, quando eu li o artigo, eu achei que o cara ia falar de cristal líquido, que a palavra nemático a gente sempre associa a cristal líquido, mas nemático quer dizer isso aí, né, que tem a ver com alinhamento. Então, a gente não tem, ninguém fez isso nesses materiais, não tem nada feito na literatura. Os diagramas de fase são muito próximos do magnetismo. Então, quando a gente fez os primeiros trabalhos de sistemas modulados, etc., a observação era na tiureia, a observação experimental, Sim. Que é um tipo de cristal desse tipo, dessa natureza, né? As moléculas são orientadas assim, mas elas modulam e você podia ver essa coisa ao longo do eixo Z e tinha experimentos, e foi muito interessante. Um outro experimento que a gente está fazendo com esses materiais agora, por isso que foi bom, eu roubei os alunos de CID com os meus, é usar luz quiral, né? Então, a gente usa luz quiral, porque uma coisa é usar, como a gente fez, circularmente polarizada. A outra é luz com momento angular orbital. Esse experimento também está sendo começado. Então, vai ser interessante, porque esses materiais, a gente não tem... se eles não forem em filme, que são camadas presas, etc., eles podem estar, como vai estar discutindo aqui, né, com Síria e outros colegas, eles podem estar, tipo uma folha mesmo aberta, mas eles podem estar enrolados, a gente não sabe como ele está. Então, a gente vai até aprender sobre a morfologia dele na suspensão, fazendo esse tipo de experimento que você está perguntando aí. Eles gostam de se enrolar, eu sei. Não é? Tem isso também, mas aí nem todos vão... Então, a gente vai poder saber, e talvez até quantificar. Tá. Ok, mais uma pergunta, Maurício? Parabéns aí ao seminário, muito bom. Ok, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, Cid. Sim, pode fazer. Oi, Felipe. Vai lá, Felipe. Bota o som, você desligou. Está sem microfone. Voltou agora. Ok. Você mencionou, né, sobre o pessoal faz espectroscopia Raman para ver o número de camadas que tem no grafeno e tal. E eu sei que também é usado para ver a densidade de defeito, por exemplo, né, no caso do grafeno. Nessas amostras de calcogeneto, como é que você faz para ver se tem vacância, deslocamento, pureza, coisa desse tipo? Então, eu diria que também desse jeito, mas eu não fiz nada, nem li nada, não sei te responder essa pergunta. Eu diria que o Raman também dá essa informação para esses materiais, né? Normal, por exemplo, essas coisas eu faço junto com o Cristiano, que é o especialista nisso. A gente recebeu recentemente filmes. Então, ele está exatamente nesse momento caracterizando filmes de todos esses materiais que eu te falei, fazendo toda a caracterização dele, e certamente, se tiver esse tipo de defeito e tal, deve aparecer também no espalhamento Raman. Inclusive, ele faz um mapeamento Raman olhando, escaneando mesmo a amostra. Então, procurando mesmo esses defeitos. Mas eu não tenho certeza. Estou meio que chutando.
Então, a resposta é não sei exatamente se aplica nesses materiais. Eu diria que sim. Eu posso comentar um pouco aí. Na série anterior dos colóquios, nós tivemos um palestrante, que era o Bruno Carvalho, professor lá no Rio Grande do Norte, que o Felipe deve conhecer, que trabalha com espalhamento Raman. E ele fez mostrou estudo de defeitos. No caso, ele tem os filmes num substrato, diferente dessa nossa situação aí. Então, tem um filme no substrato, então é mais fácil de caracterizar esse tipo de comportamento, né? Vacâncias, se a coisa, como é que é a ordem das camadas, etc. Então, isso está na literatura, né? Ele tem feito algumas publicações, é um professor recente lá do Rio Grande do Norte. Ele tem algumas publicações aí nas revistas tipo Nature, etc. Ele fez doutorado lá em Minas Gerais com o Marcos Pimenta. Então, a gente pode... eu conheço o Bruno. O Bruno foi meu colega lá em Natal, né? Eu participei da decisão daquela vaga e tal, mas... A minha pergunta era mais específica, que até onde eu saiba, eu peço o grupo de ótica de Recife não faz Raman, não é isso? Não. Mas a gente tem amigos, a gente tem amigos. Era mais tipo, como é que é feita a caracterização das amostras? Mas eu entendi, tá? Obrigado. Como o Sérgio perguntou no começo, ou foi Maurício, todas essas amostras, elas vêm dos Estados Unidos para mim e já vem toda caracterizada essa parte. O Raman, quando a gente quer fazer aqui, tipo Raman, etc., aí a gente vai para São Paulo com o Cristiano, que ele tem todo o sistema ultramoderno de fazer toda essa parte de Raman, micro-Raman, geração de segundo e terceira mão, principalmente em filmes, né? Fica que é mais simples. Então, semana passada, 2 semanas atrás, o Manuel, que é o aluno do Cid, que fica aqui também, enquanto o Cid estiver em casa, ele está aqui. Ele foi para lá, para São Paulo, passou uma semana e começaram a fazer medida nesses filmes aí, que a gente vai estar avaliando aí em breve. E aí, se tiver interesse teórico, a gente... Ok, mais alguma pergunta? Anderson, eu acho que esgotamos as perguntas aí. Ou seja, significa que a palestra foi muito clara, né? Porque todo mundo entendeu tudo aí. Tá bom. Então, eu agradeço novamente ao Anderson aí pela... Também tem muita gente querendo ver o clássico, filho. O Náutico joga às 7 horas, então não está perdendo para ninguém, o pessoal quer ir ver. Tá bom. Ok, então vamos agradecer ao Anderson novamente aí, aplaudindo aí pela palestra. Obrigado. Na próxima semana, nós vamos ter como palestrante o Edgar Zanotto, que é o cientista de materiais lá da Federal de São Carlos. Okay. Então, até a próxima sexta-feira. Então. Até a próxima. Vou voltar para o laboratório para trabalhar. Pode deixar que eu apago a luz aí. Anderson, nós vamos querer algum desses materiais aí, hein? Tá bom. Tá aqui, tranquilo. Você sabe fazer a esfoliação, é isso? Não. Já chega pronto, já chega esfoliado dentro da suspensão ou no fio.